Olá para você que acompanha o S Hoje. Eu sou Luiz Ximenes e eu estou chegando por aqui a partir de hoje com 4 programas falando sobre Copa do Mundo. A gente vai ouvir opiniões, ouvir informações, enfim, falando sobre Copa do Mundo. Copa do Mundo que todo mundo sabe começa no dia 20 de novembro, o Brasil estreia no dia 24, mas a Copa começa, aliás, na verdade, a Copa já começou, é o maior evento do mundo falando de futebol. E a Copa já começou. Eu vou ter aqui nesse programa um convidado fixo, que é Giovani Silva. Giovani Silva, todo mundo conhece, não dispensa apresentação, jogador de seleção, jogador cria do futebol capixaba, cria da desportiva, Vasco, futebol italiano, enfim, várias vezes convocado pela seleção de base e medalha de prata na seleção olímpica de Seul. Giovani, obrigado pela sua presença, prazer recebê-la aqui no nosso programa. Eu que agradeço, né? Vamos falar de uma coisa que a gente ama, que é o futebol, né? Que você conhece bem, né? E agora com a presença que eu não vou apresentar, que você vai apresentar, de uma pessoa que perfeito para bater na bola, né? Eu via batendo na bola e falava assim, cara, que perfeição. Você sabe quem é, né? Você vai apresentar. Eu vou dizer para o nosso telespectador que é o Éder Luciano. Quem é Éder Luciano? Mas eu vou dizer, é o Edinho. Edinho cracaço do futebol capixaba, também começou por aqui, rodou o mundo, Portugal, Irã. Aliás, fazer um parênteses aqui, você é conhecido como Ronaldinho do Irã. o cracaço de bola, Edinho, e está aqui com a gente, vai também passar um pouquinho dessa experiência dele do futebol, dessa magia que ele, com os pés, consegue passar para o torcedor e, obviamente, vai passar para a gente aqui um pouquinho dessa experiência. Edinho, eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente, fico muito feliz de estar aqui com você, participando com a gente desse programa. Particularmente, eu que agradeço pelo convite e para mim é uma satisfação enorme não só participar de um programa o qual vai falar da Copa do Mundo, enfim, do futebol, e estar do seu lado, e ainda mais de um ídolo como o Giovani. Então, assim, o mais emocionante para mim é você saber que o ídolo te elogia de alguma forma, seja como pessoa, como profissional, ou até mesmo como ele fala com a batida na bola. Então, assim, eu via muito ele bater na bola, via outros também que tem muita qualidade no nosso futebol capixaba, mas, assim, para mim é uma honra e espero poder colaborar de alguma forma nesse bate-papo. Certamente vai colaborar muito. E eu começo perguntando exatamente para o Giovani, que já viveu esse friozinho na barriga de convocação. Como é que é, Giovani? A convocação final da seleção vai acontecer no dia 7. Como é que é esse friozinho na barriga do jogador? Muita gente aposta, fulano, ciclano, mas como é que é? Como é que é esse friozinho na barriga, já que está fase de pré-convocação? Por mais jogado que seja, o cara sempre tem aquele friozinho na barriga, né? Eu lembro bem que, na minha época, quando eu fui convocado pela primeira vez para a seleção profissional, foi em 85, né? E a gente não tinha informação, a gente tem informação no dia. Vai convocado, vai dar na rádio, na antiga e atual Rádio Globo. Uhum. E eu lembro que eu estava voltando do treino do Vasco, era a convocação em 85 para a seleção, Evaristo, treinador da seleção, e eu parei o carro na Quinta da Boa Vista, que era caminho para ir para casa, e começou a falar, jogador meio campo, Giovani do Vasco. Rapaz, eu chorei. Tá dirigindo? Parei o carro, chorei, fiquei uma criança. Então, é emocionante, já foi emocionante para mim. Imagina agora o jogador, a expectativa, a ansiedade, né? A preocupação dos jogadores que estão na lista de não ter problema de contusão. Quer dizer, é uma coisa, não é fácil, mas é gratificante você, no final, ser convocado para uma seleção brasileira. Eu acho que é isso que mais eles ficam emocionados, né? E eu não tive a felicidade de disputar a Copa do Mundo, mas eu disputei eliminatórias, fiquei Copa América, mas é uma sensação única. Só o jogador sabe dizer sobre essa sensação. O Edinho nunca passou por essa questão de seleção, mas certamente já viveu essa situação. E esse friozinho na barriga também dá aquela sensação de que será que vai dar para mim? Será que não vai dar para mim? Enfim, mesmo nos clubes que você
já andou aí tanto no Brasil quanto na Europa, enfim, no mundo árabe? Eu não cheguei a passar por essa experiência que o Giovani passou, de defender a seleção do seu país, mas eu tive uma experiência muito próxima quando eu me naturalizei iraniano para a Copa de 2014 no Brasil. A convocação foi no dia 8 de maio. Então você está do lado do inimigo, né? Eu sabia que eu não ia ser convocado, até mesmo porque a minha documentação não ficou pronta. Mas se eu te falar que eu acompanhei a convocação, eu acompanhei. Então, assim, e mesmo eu sabendo que não ia estar, o meu nome não ia estar ali na lista, mas, assim, a adrenalina, ela é grande demais. E você, quando se naturalizou, foi exatamente com esse objetivo? De tentar servir a seleção do Irã. Para a Copa do Mundo de 2014. E assim, eu acho que quando se trata de Copa do Mundo, que a gente está falando das competições, as primeiras, né, as mais top, eu acho que o mais importante no atleta, principalmente, é o mental. A questão tática, física e técnica, você vai ter tempo para você trabalhar aquilo dali. Agora, o mental, até mesmo assim, prevenção de lesão. Giovani citou uma coisa aí que é muito importante. Você imagina esses atletas, agora falando da seleção brasileira, que estão jogando Champions League, campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato italiano, campeonato espanhol. Então, assim, como é que está o mental desses caras? Sabendo que cada dia que passa se aproxima da data da convocação, só que ele vai ter agora as oitavas de final da Champions League. Será que aí ele pensa assim? Vai chegando a reta final da competição do país, no caso, o inglês, o espanhol. Isso. E no Brasil tem o Campeonato Brasileiro que está bombando também. Então, assim, não pensa assim, não dá para dividir agora não, vou tem isso, né? A competitividade dos campeonatos que esses atletas disputam, elas são de alto nível muito grande. Eles estão preparados? Claro, nós não estamos falando de preparação, nós estamos falando da parte mental. Então, assim, é uma coisa que tem que saber administrar. É uma situação complicada. Ô Giovani, essa questão das apostas da seleção, jogadores da seleção. Nós temos aí um funil, né? Nós temos um funil da seleção. Primeiro, o Tite tem uma lista de 50, que está já por aí, e a convocação final dia 7. Esse funil, dá para fazer aposta? Vem alguma surpresa? Ou você acha que existe aí uma situação já relativamente consolidada em relação a... Eu acho que é consolidada porque está muito em cima, não tem nem como. Só se aparecer um cara hoje arrebentar o Campeonato Brasileiro e ganhar o Campeonato Brasileiro sozinho. Só vai mudar isso. Então eu acho que ele tem já uma lista. O melhor de tudo, Ximenes e o Edinho, que ele pode convocar até mais, né, Edinho? Isso já ajuda mais, né? Porque ele vai ter várias opções. Isso não é que vai facilitar, mas vai ajudar bastante. Porque eu não vou falar qual é a Copa do Mundo, mas teve uma Copa do Mundo aí que eu assisti na televisão que o Brasil não foi bem, que o treinador olhava para o banco e não sabia quem ia botar, porque não tinha tanta opção. E hoje ele tem bastante, né? E sobre o Edinho aí que não foi convocado, Edinho, você não foi convocado para a Copa do Mundo num país que estava jogando, foi por documentação, não foi a tua qualidade. Então, aí que a cabeça ficou pior ainda, né, Edinho? Não tenha dúvida disso. E falando da seleção brasileira, o que mais, como torcedor, claro, falando, o que mais me deixa, entre aspas assim, confiante, é que o Giovani falou. Copas anteriores, o Brasil tinha 11, 12 atletas e olhava para o banco, não tinha, muitas das vezes, o atleta que poderia resolver o problema. Hoje o Brasil tem um banco de reserva. Então, se a gente for analisar assim, vamos lá, vamos colocar, o Neymar está convocado, o Rafinha está convocado, o Vinícius Júnior está convocado. Vai chegar um jogo que esses caras não estão bem. Ele vai olhar para o banco, ele vai ter... Tranquilidade. Jesus, o Matheus Cunha, o Paquetá, o Rodrigo. Então, assim, nós estamos falando de nome. Eu vejo essa seleção de hoje, não comparando, mas vendo questão, assim, de personalidades que podem sair do banco e melhorar o rendimento do time, como a de 2002. Que você tinha Rivaldo, Ronaldo, Kaká, o Klebs terminou a Copa. Ele começou lá no banco e terminou de titular, sendo uma das peças mais importantes da competição. Dá para dizer que é aquele time que você não tem titulares e reservas. Você tem 23, 26 jogadores aptos a jogar a qualquer momento. Eu vou falar que você tem dois grandes times. Dois grandes times. Quem é treinador sabe o que eu estou falando. Quando você olha para o banco e você vê jogadores à altura e até melhor do que quem iniciou,
Isso te traz um conforto maior e te traz já uma vantagem no adversário que não vai ter um banco tão recheado assim. Porém, não adianta também você ter um banco de qualidade, sendo que você não tem a atitude, a personalidade de chegar na hora e fazer a coisa acontecer. Aí é onde entra o mental que eu estou falando. É uma Copa do Mundo. Não dá... Copa do Mundo são 7 final. Esquece esse negócio, a primeira fase ali, que tem os 4 times, passa 2. A final já é o primeiro jogo. Não dá para você aliviar, não dá para você deixar para depois. São 7 final. Você tem que sair do Brasil falando assim, nós vamos disputar 7 final. Se a gente quer alcançar o nosso objetivo. Caso contrário, nós vamos esperar por mais 4 anos. E será que daqui 4 anos nós vamos ter os mesmos jogadores com essa qualidade? Vai surgir mais joias? Os que estão já numa idade... Eu acredito que daqui 4 anos nós não temos o Thiago Silva mais, que ele está com 37. Muita gente, o próprio Neymar também já não então, por isso que eu estou te provavelmente falando. Eu costumo falar nos clubes que eu passo, principalmente no momento da hora do jogo, fechamos para orar. Aproveita os 90 minutos. O que é aproveitar os 90 minutos? Ele não vai voltar. Vai ficar para a história. Eu tenho certeza que Giovani tem jogos na vida dele que ele fez que ele lembra até hoje. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou citando ele porque ele está aqui no nosso bate-papo. Mas tem vários outros. Tem jogos de 90 minutos que ele ficou para minha história. Mas eu aproveitei o máximo daquele jogo. Eu tenho que passar para essa geração de hoje que 90 minutos é importantíssimo. O momento mais gostoso do atleta é o dia do jogo. Ele se prepara na semana para poder chegar no final de semana e jogar. Aí ele vai desperdiçar aqueles minutos que ele vai estar dentro de campo, então aproveita. A gente fala 90 porque o jogo é 90 minutos. Mas, repentemente, ele joga 10, joga 90, joga 96, joga 45, joga 15. O período que você está dentro do campo, dê o seu máximo e aproveita. Desfruta daquele momento. Para que aqueles minutos que você jogou, ele venha servir de história para você contar. E história é boa. E hoje tem até uma situação... Quando o Giovani jogava, a gente observava que tinha uma situação muito característica daquele jogador que o titular começa o jogo. Então, você não... Normalmente o jogador, né, era muito pouco provável que um jogador do tipo de Giovani começasse o jogo no banco. O Giovani, em condições, ele jogava. Quer dizer, hoje já a situação mudou um pouco, né? Hoje você já vê os treinadores entrando no jogo com os jogadores mais, digamos assim, mais... bombados, vamos dizer assim, para entrar no segundo tempo. E hoje a situação fica mais tranquila. Ximenes, mas na minha época era difícil também, porque se eu desse brecha, eu nunca mais jogava. Nunca mais pegava a vaga. Hoje o cara, ele se machuca e passa uma semana, um mês, ele volta a ser titular. Na minha época, se eu ficasse meio tempo de fora, que machucou, nunca mais eu jogava, porque os que vinham por trás era alto nível. Edinho, eu estava no Vasco, Edinho, a gente olhava... O Vasco, os jogadores subindo, Bismarck, William, Sorato, outros que não vou lembrar agora. E a gente olhava aqueles meninos treinando, a gente falava entre a gente, os mais velhos, fala assim, gente, vamos jogar, hein? Porque os moleques que vêm aí atrás vai engolir a gente. E hoje a seleção brasileira que a gente estava falando, o Brasil hoje tem 3 goleiros, qualquer um pode ser titular, pode jogar a camisa para cima. Entendeu? E são jogadores de alto nível. Como tem outro, nós... podemos citar a seleção brasileira de vários jogadores, quer dizer, então a disputa é muito grande, então não podemos vacilar. Se vacilar, não vai jogar mais. E o Tite, acredito que ele pensa assim como todo mundo, tem que jogar o melhor. Não é o que ele acha melhor, tem que ser o que está no momento melhor. E o Brasil tem uma seleção muito qualificada, mas tem que saber se na qualificação dos jogadores eles vão render o importante para a seleção brasileira. Você falou no Tite. O Tite já disse que ele não continua na seleção, independentemente do resultado, ele não continua. Também está há 7 anos na seleção. Eu acho que a própria pessoa entende que o ciclo dela também já, de certa forma, já acabou. Você acha que para ele também passa uma certa tranquilidade para ele saber que ele vai, obviamente ele está lá para ganhar a Copa do Mundo, mas de qualquer maneira o ciclo dele está se encerrando. Você acha que isso pesa ou dá mais tranquilidade para ele? Ximenes, eu acho que eu fico triste pro Tite fazer uma declaração dessa, praticamente para dizer que é a última Copa do Mundo. Quer dizer, ele falou de uma maneira que, quer dizer, ganhou, perdeu. Quer dizer, ele não vai continuar. Eu acho que foi um erro ele dar essa informação. Ele falou, estou seguindo na seleção até o dia que a CBF achar que eu tenho que seguir.
Entendeu? Agora ele já entra na seleção sabendo que é a última Copa do Mundo dele. E se ele vencer a Copa do Mundo e o pessoal querer que ele fique? E aí? Então acho que é coisa de que ele poderia ter pensado antes. Eu não vou falar agora, espera, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a Copa do Mundo não é momento de você pedir dispensa antes da competição. Vamos dizer que ele vai bem na Copa do Mundo e a imprensa brasileira, os torcedores brasileiros falam assim, Tite, queremos Tite de novo. E aí? Como é que ele vai responder que ele falou que não fica mais? Então eu acho que foi uma declaração como eu já fiz várias vezes sem pensar. Ele poderia ter pensado mais. Isso passa para o jogador também? Uma declaração dessa do treinador? Chega no jogador também? O cara fica... Eu quero seguir... Eu procuro seguir muito o padrão assim. Eu penso, mas não é hora de falar. Ele poderia ter pensado em se despedir da seleção, ser a última competição, mas não precisava pronunciar agora, antes. De repentemente, isso soaria melhor pós-Copa. Aí dependente dele ganhar ou perder, soaria melhor do que ele ter feito antes. E ele ganhando a Copa, ele poderia falar, mas aí entraria, no caso, a pressão, fica Tite, aquela coisa toda. Hora de hora. Eu penso muito assim, igual eu costumo falar bem assim, acabou um jogo, perdemos a partida. Tudo bem que hoje eu estou mais carimbado para isso. Mas logo quando eu comecei, eu falei assim, poxa, estou com a cabeça quente. Procura outro para dar entrevista. Eu não, porque eu não estou com a cabeça boa. É chato, muitas vezes? Mas eu prefiro estar com a cabeça boa para falar e saber o que eu vou falar do que com a cabeça quente eu falar coisa que não deve, que eu possa causar um clima muito chato com a imprensa, com o adversário e tal. Até mesmo que eu não sou muito de entrevista falar do adversário, eu procuro falar de mim e da minha equipe. Mas com a cabeça quente é melhor a pessoa pensar. E eu vou falar com conhecimento de causa. Você é um jogador que normalmente a gente procura para dar entrevista, porque a gente sabe que você tem o que dizer. Sabe o que vai falar. Sabe o que vai falar. Eu costumo falar assim, os jogadores, quando eu cobro dentro do campo, fiz uma cobrança na minha zaga. Eles, eu vou te mostrar que eu tô com razão no que eu tô te cobrando. Então tem que ter um sentido porque eu tô te cobrando. Que se não tiver o sentido porque eu tô te cobrando, então não vou te cobrar. É verdade. Entendeu? Primeira fase da Copa do Mundo, Sérvia, Suíça e Camarões. Nem o mais pessimista dos torcedores pode imaginar que o Brasil não vai passar dessa fase, né? Enfim, para passar em primeiro lugar é o que todo mundo espera. Segunda fase, Portugal, Gana, Uruguai, Coreia. Se a gente considerar que Portugal deve ser o primeiro desse grupo, o grupo H, é o grupo que o Brasil vai pegar, sobra Gana, Uruguai e Coreia. A gente sabe que você não gosta muito de falar de adversário, mas esses três aí, o Brasil vai pegar um deles. É o segundo colocado do grupo H, é para onde o Brasil vai. Passa em primeiro, pega o segundo. Gana, Uruguai e Coreia. Quem você acha que o Brasil pode pegar e qual o nível de dificuldade desse que você achar que é o adversário, o possível adversário? Eu não vou citar qual adversário que é mais fraco, mais forte, porque a Copa do Mundo é tudo igual. Mas, em primeira coisa que eu tenho que falar, que eu sinto, fico muito chateado. Por que o Brasil tem que passar em primeiro? Porque o adversário lá é mais fraco? Então o Brasil não quer ganhar a Copa do Mundo. Para ganhar a Copa do Mundo tem que jogar contra todos, né? Eu acho que o Brasil tem que jogar pelo regulamento. Qual é o regulamento? Nós vamos passar ganhando os 3 jogos. E o mais importante, né, saber que todos os jogos são difíceis. Não tem jogo mais ou menos. É pressão o tempo todo. Portugal é um adversário difícil. Gana é um adversário difícil. Quer dizer, todos os jogos são difíceis. Para você, para ganhar a Copa do Mundo, você não tem que escolher adversário. Você tem que ter campo e jogar. Então, o Brasil não tem escolha. O Brasil tem, se passar em primeiro, ótimo. Se passar em segundo, ótimo. O importante é passar para seguir na Copa do Mundo. É isso mesmo, Edinho? Eu vou me arriscar e dizer que o Brasil vai ter, no grupo dele, o jogo mais difícil do Brasil vai ser com a Suíça. Vai ser com a Suíça. Pode ter certeza disso. Isso na primeira fase. Na primeira fase. E na segunda, o grupo que o Brasil pode pegar aí, eu falo pra você que acho que pega o Portugal. Você acha que porque o Brasil, se passar na primeira fase, em primeiro, pega o segundo desse grupo. Que vai ser Portugal. O primeiro lá vai ser o Uruguai. Uruguai, você acha lá passa Uruguai e Portugal. Uruguai, vou me arriscar, posso até errar. Eu volto aqui depois para falar, pedir desculpa e tal, mas eu acredito que vai ser assim. E o Uruguai sempre foi um complicado. E olha que eu tô tirando fora Gana e Coreia do Sul, não é isso? Pode ser um jogo encardido? Brasil e Portugal pode ser um jogo encardido? Eu acabei de falar aqui há alguns minutos. É 7 final.
Não tem como você ver uma final assim, essa foi fácil demais. É uma ou outra. Já vai, você imagina bem. Passou a primeira fase. Aí já a segunda fase, nós estamos acostumados a ver o Brasil pegar quem? Chile. Pegou, acho que foi a Bélgica, né, que saiu. Já pegando Portugal. Rapaz, já... E passando Portugal, é porque quando chega naquela fase ali daquele mata-mata, que é um jogo só, empatou, é pênalti, ganhou, passou, perdeu, vem embora, é onde começa você a ganhar muito mais confiança. Você chega nesse primeiro mata-mata, tira um Portugal, um Uruguai, você imagina a sua confiança e autoestima que você vai agora para a semifinal. Aí na semifinal vem uma França, uma Alemanha, as possibilidades, né, que eu estou querendo dizer assim, vem aí uma Bélgica. De Bélgica eu não queria que passasse para jogar o Brasil, não. É um jogo difícil, que a seleção da Bélgica é uma seleção casca dura, hein? É casca dura, mas eu vejo o Brasil muito mais preparado hoje do que o Brasil que perdeu para ela. E você falou agora há pouco aí da questão que você não acha que o Brasil tem que obrigatoriamente passar em primeiro. Mas tem aí que passar. Tem que passar. Mas aí entra aquela história. O brasileiro é um povo, e aí quando eu falo brasileiro, eu estou falando de imprensa, torcida, enfim, todos os níveis de interação que o time tem, né? Você tem uma cobrança muito grande. Você não acha que o Brasil passa em segundo? Digamos que o Brasil passa em segundo. Você não acha que isso aí já cria um clima altamente, eu não vou dizer desfavorável, mas uma pressão muito grande para o Brasil na segunda fase? É complicado falar porque é sempre difícil, né? Porque o Brasil, quando passou em primeiro, a obrigação do Brasil é ganhar tudo, né? O Brasil passou em segundo, é a mesma coisa, entendeu? Então, eu acho que o mais importante de tudo isso é o Brasil passar, cara. Ele não pode deixar de passar na primeira fase. E não ligar para... Quem vai encontrar? Para pressão. Eu não vou falar um cara da imprensa, você sabe quem é. O Brasil tem que ganhar para ser em primeiro, porque vai pegar a República Dominicana lá no outro jogo. Quer dizer, o cara tá pensando no Brasil ganhar a Copa do Mundo para jogar com essas seleções fracas. Para ganhar a Copa do Mundo tem que jogar com todas as equipes. Então, até porque na final vai ter uma seleção forte, né? Lógico, com certeza. Por mais que todo mundo jogue com seleção fraca, na final... Não tem para onde correr. No final não tem para onde correr. Aí o cara fica pensando, o Brasil tem que pegar uma seleção fraca porque vai passar. Quer dizer, o próprio cara que está narrando, ele não confia no Brasil e quer falar que nós temos os melhores jogadores. Isso eu acho um absurdo. Os melhores jogadores são brasileiros. Não, mas vamos pegar a África do Sul, porque a África do Sul é mais fraca. Ele não confia nem na seleção dele quando ele fala isso. E eu queria falar agora um pouquinho mais dessa questão de mental, que você chamou a atenção aí. O Brasil é penta. O Brasil tem 5 títulos, corre atrás do Hexa, isso desde 2002, né? Corre atrás do Hexa desde 2002. Lá nós temos Itália, com 4 títulos, que não está na Copa. A Alemanha tem 4. E aí lá atrás, Argentina, Uruguai e tal. Essa pressão de ganhar o Hexa, de trazer o Hexa, isso cria um problema a mais para o técnico, para o jogador? Quer dizer, é uma pressão a mais? A pressão no Brasil sempre teve. O Brasil, quando vai disputar a Copa, é favorito. E a torcida sempre acredita que vai ganhar. Mas tem que lembrar que os adversários não são fáceis. Então, o mais importante é você estar preparado. E o Brasil, eu acho que não o Brasil. A Copa do Mundo vai ter uma preparação perfeita para todas as eleições. Vão ter tempo de treinamento, descansado vão estar, porque começo de temporada na Europa eles vão pegar os jogadores bem fisicamente. Então, o importante é o Brasil estar preparado, porque sabe que vai ser uma pedreira a Copa do Mundo. Edinho, ainda dentro desse tema, eu vou trazer o assunto exatamente para a sua situação. Você, recentemente, há poucas horas, poucos dias, você disputou uma final de campeonato com o Atlético Itapemirim, onde o Porto Vitória era, digamos assim, considerado favorito. E vocês acabaram vice-campeonato. Isso tem uma impacta no jogador? Como é que funciona isso? Para entrar em campo e depois para sair com o resultado? O favoritismo, eu vejo ele muito assim pela a qualidade que você tem no time. Seja no adversário, seja no time que você comanda, o que você está jogando. Falando agora, voltando lá na seleção, eu acho que o Brasil ele tem que se preocupar mais em ganhar os seus jogos. Qual o primeiro jogo do Brasil? É a Sérvia? É a Sérvia.
ganha da Sérvia. Depois pensa no segundo, depois pensa no terceiro. Porque o problema maior, muitas vezes, de nós, atletas e algumas comissões, é que eu já estou pensando em quem vai classificar lá em último para poder pegar eu que estou brigando. Eu quero ser o primeiro para pegar o último. Igual, vou dar um exemplo rapidamente do Campeonato Capixaba. Vamos classificar em primeiro que nós pegamos o oitavo. Mas não sabendo que tudo que você pode fazer aqui, em 2 jogos você pode sair para o oitavo. Porque a gente está pensando assim, muito lá na frente, sendo que não está vivendo o que vai acontecer. Peraí, o meu primeiro jogo é o Estrela. Então, vamos pensar no Estrela. E a segunda partida? É o Serra no Robertão. Então, vamos pensar no Serra agora. Então, muitas vezes a gente está passando umas etapas, eu costumo dizer assim, é impossível a gente começar uma escada de cima para baixo, a gente tem que fazer o primeiro degrau. É igual jogo. Faz o primeiro. Igual, eu fiquei atrás do Rael com 10 e eu com 9. Só que eu tinha dois jogos para fazer, no mínimo 2 gols. Só consegui fazer 1. Mas eu não me preocupei em fazer gol. Entanto que no jogo que subiu, eu dei passe para fazer gol. Ah, mas você tá brigando para artilharia? Não, eu estou brigando para ganhar o jogo. Eu preciso ganhar o jogo. Gol é consequência. Então, se isso ficar na cabeça do atleta, isso eu acredito que pode interferir um pouco, sim. É igual, o Brasil vai se preocupar em estar em primeiro, para saber que o segundo lá é fraco, totalmente equivocado. Ganha os 3 jogos e depois você pensa em quem é o adversário. Perguntei sobre a cabeça do jogador naqueles 5, 10 minutos que antecedem o jogo. Como é que funciona? Um jogo importante. Como é que funciona a cabeça do jogador? Eu acredito que a adrenalina está sempre alta. Principalmente aquele momento que você sai do vestiário e vai entrar no campo. Eu vou falar por experiência própria. Eu sempre procuro... primeiramente colocar para Deus assim, que eu possa estar numa tarde ou numa noite, dependendo do horário do jogo, num momento bom de tomadas de decisões corretas. E as oportunidades que aparecerem para mim, que eu possa estar preparado e aproveitar elas. Seja 1, seja 3, seja 5, eu preciso estar preparado. Muitas vezes aparece a oportunidade e você não faz. Mas eu procuro ter a tranquilidade de saber que aquele momento ali é um momento importante, o qual eu vou ter que estar com a cabeça fria para poder fazer. Isso aí. E muitas das vezes não acontece, né? Edinho, isso que ele falou, a gente está falando de clube. Na seleção, isso aí, essa adrenalina, multiplica por quantos? 10, 100, 1.000? 100 mil. É Copa do Mundo, é seleção brasileira. E Edinho falou uma coisa aí que eu sempre lembro. O cara falou assim... Um dos grandes intelectuais do mundo, ele falou, não sei porquê, quando a sorte bateu na minha porta, eu estava trabalhando. Não existe sorte, existe trabalho. Quem trabalha vai vencer. Ah, eu nunca ouvi falar assim, ô vagabundo, se esforça que eu vou te ajudar. Não, se esforça que eu te ajudo. Então, esse é o trabalho. Se você fez por onde, é porque você trabalhou para chegar. E isso que é o mais importante na vida profissional, não só do futebol, como em qualquer profissão. Muito bom. Já caminhando aqui para o nosso encerramento, né? Só lembrar que, além do Giovani, teve Fontana, Carlos Germano, enfim, grandes jogadores que elevaram, né, o nome do futebol capixaba, elevaram o futebol capixaba no cenário nacional. Eu quero agradecer muito a presença do Giovani aqui nesse nosso primeiro episódio. Giovani vai estar com a gente os próximos 4 programas, vai estar com a gente participando, falando, dando a opinião, passando a experiência dele pra gente e, obviamente, agradecer muito também o Edinho, esse cracaço aqui do futebol capixaba, eu que agradeço. Que a gente ainda vai ver algum tempo. Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você prometeu que joga até maio. É só até maio mesmo? Só o ano que vem que você joga? É isso que eu tô sempre falando assim. Rapaz, esse ano para mim foi um ano muito especial. Eu participei de 3 final. Por mais que eu perdi 2 e ganhei uma, mas isso não está englobando para poder definir o meu futuro. O que define o meu futuro é saber que, além de você participar de 3 finais, é você, o seu rendimento, a sua minutagem, que hoje em dia é muito números, né? No esporte. E nas 3 competições, eu briguei por ser artilheiro. Então, peraí, nós estamos falando de um cara de 40 anos, né? Que tá jogando no meio de jogador. Acho que o jogador mais velho no estado hoje sou eu, em atividade. Não parece. Obrigado, mas cada dia que passa, a minha responsabilidade ela fica maior ainda. Então eu tenho que ter minha cabeça muito boa. Cada dia que passa, você joga melhor. Isso aqui é o grande mas aí problema. é onde aumenta mais ainda. A responsabilidade. O dia que eu não estiver jogando bem, aí eles já me botam pro canto e eu já saio logo. Mas quando às vezes você faz um campeonato bom, você ganha mais responsabilidade, que as pessoas falam assim, você não pode parar agora.
Mas assim, eu estou feliz e obrigado. E a presença dele no programa, não tenha dúvida, que só vem a brilhantar. E eu tenho fé em Deus que vai ser um programa maravilhoso. Eu só posso dar um conselho para você. Enquanto que o prazer mental, o prazer físico te leva para o campo com prazer, para não, segue. Tá vendo o que eu tô te falando? É isso aí. Bom, é isso que me move. Eu de uns anos para cá, eu tenho saído dos jogos, pelo que eu joguei pelo Vitória e pelo o Porto agora, eu recebo mensagem que pessoas falam bem assim, a minha satisfação é pagar o ingresso para ver você jogar. Muitas das vezes eu não vejo nem o time que você defende, porque um exemplo, eu sou fulano de tal, eu sou o rival, não sei o quê, mas eu vou para ver você jogar. Então isso aí é uma responsabilidade que a gente tem. É sempre um prazer, ver o Edinho jogar é sempre um prazer. Obrigado. Para você que esteve conosco, agradeço muito e até a próxima. Você pode continuar acompanhando tudo sobre o esporte no eshoje.com.br.